Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, me foi dada a oportunidade hoje de ministrar, e eu sempre gosto de dizer que eu não sou pregador, não sou pregador. Admiro muito os irmãos que vêm aqui pregar, que Deus usa eles de uma maneira maravilhosa. Eu acho muito bonito isso, de ver Deus operando na vida deles, mas eu confesso que eu tenho essa dificuldade, mas quando eu sou convocado, eu não vou dizer não, porque eu conheço a Deus, conheço o seu poder, e sei o que Ele fez por mim. Eu sei que Ele não só me chamou, me escolheu, me salvou, para que eu ficasse tranquilo, não, Ele nos chama para dar frutos, para falar da Tua palavra, para pregar, para evangelizar as pessoas, E eu, pela misericórdia, estou aqui para fazer isso. Amém? Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre a vida, fazendo uma reflexão na vida da gente, sobre o que o Senhor nos alcançou, de onde nós viemos. Hoje nós vemos o mundo de uma tal maneira, terrível, terrível de ver. E eu fico olhando isso, isso entristece, desagrada o coração, mas eu vejo também que um dia eu estive lá também, e eu fui alcançado pelo Senhor. E nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo isso, por essa nova vida, porque diante de tudo isso que nós vemos no mundo, nós também estávamos debaixo da ira de Deus, fazendo aquilo que estava na nossa cabeça, no nosso coração, não se preocupando, com as coisas de Deus, e muito menos obedecendo a Deus, porque a gente não tinha esse conhecimento, essa responsabilidade que nós temos hoje, que o Senhor nos alcançou. Eu gostaria de ler um trecho aqui da palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 2. Ler alguns versículos aqui, irmãos, a partir do versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que bênção que o Senhor fez, na nossa vida, Quando nós estávamos lá atrás, mortos no pecado, sem conhecimento algum. Mas um dia o Senhor, nós tivemos um encontro com o Senhor. E foi uma coisa maravilhosa, Foi uma coisa muito grande, muito maravilhosa, Eu digo, que na vida da gente, na
na nossa caminhada, no nosso viver, no nosso tempo, houve muitas coisas na nossa vida, né, que nos agradou muito, né? O casamento, né? Um casamento trouxe muita alegria, os filhos, os netos, isso tudo nos trouxe muita alegria, mas o que me alegrou mais na minha vida foi ter conhecido o Senhor Jesus. Isso para mim foi uma coisa que, sabe, eu tenho um prazer, eu tenho uma satisfação, sabe, eu tenho um desejo muito grande, né, de estar com o Senhor Jesus, porque isso foi algo muito grande, né, na minha vida, e não tem como esquecer isso, né, e não temos como esquecer esse dia, esse momento, né. Sei que foi difícil para mim, mas um dia eu fui alcançado por essa graça, né. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, né, capítulo 5, versículo 13 e 15. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, não servirá para coisa alguma, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se acende uma lamparina e coloca debaixo da mesa. E é uma grande verdade, irmãos, isso. Que a palavra de Deus, o Senhor diz que nós somos luz. E a gente querendo ou não, irmão, nós somos luz mesmo. Eu achei interessante o pastor Gilmar contando esses dias aqui, né? Que ele trabalhava no Leal, aí aquelas rodinhas ali falando coisas, né, desagradáveis, ele chegava, né, eles mudavam o assunto, né? E você vê que é um respeito muito grande, né? Por quê? Porque a luz chegou ali, né? E eu digo isso também no trabalho, que a gente fala do trabalho, irmãos, porque é o lugar que a gente convive mais tempo. Eu também, no meu trabalho, muitas vezes eu vejo eles lá brigando, xingando, porque o time perdeu, porque o lateral errou a bola, que não sei o que, eles xingando. Aí eu vou lá falar com eles algum serviço, eles já mudam no instante ali, depois continua. Mas a gente vê que eles faz uma diferença, né? Faz uma diferença. E isso não é de nós, daí é o Senhor que nos fez como luz. E a luz não é para ser colocada debaixo da mesa, né? A luz é para a lamparina. Quando se acaba a luz, né? Ela não é, quando ela é acesa, não é para colocar debaixo da mesa, mas é para colocar em cima, né? Para que ela possa resplandecer sobre todos e todos possam ver essa luz. E assim é a nossa vida. A nossa vida com Cristo é dessa maneira. E é uma responsabilidade muito grande, irmãos. É uma responsabilidade nossa. O Senhor confiou a nós isso tudo, né? Ele confiou a nós, né? Então a gente tem que estar atento na nossa vida, atento no nosso trabalho, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Nós temos que estar atentos, porque nós estamos sendo observados, e muito observados, né? O Senhor Jesus disse aqui, né? Em João capítulo 15, no versículo 14, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, né?
E um dos mandamentos que Jesus ele fala é o amar uns aos outros, né, como ele nos amou. E ele diz, né, que para ser amigo dele, para ser amigo de Jesus, nós temos que amar uns aos outros, né, como ele nos amou. E às vezes se torna até difícil, às vezes, né, em questão de algum desentendimento, né, algum problema ali familiar, né, mas é só dessa maneira, né, que ele vai continuar sendo nossos amigos, se nós tivermos um coração pronto a perdoar e amar os nossos irmãos. Quando nós dizemos irmãos, não é só os irmãos da igreja, né, não é só os irmãos, mas é em geral, né, é o próximo, é o ser humano. Aqui eu marquei aqui que muitas pessoas, né, elas querem contar com o amor de Deus, elas querem, em situações difíceis, elas querem contar com o amor de Deus, só que nem todos querem obedecer, né? Na hora difícil, na hora da dificuldade, da necessidade, ô Senhor, ô meu Deus, ô Jesus, né? Então, não é só nesse momento, né, que nós devemos buscar o Senhor Jesus, mas é em todo o tempo. Não é por circunstâncias que a gente tem que estar ao lado de Jesus. Eu tinha um cunhado, né? Meu cunhado era engraçado, ele aprontava e dava trabalho na família. Aí ficava com algumas dores, né? Porque ele foi para a igreja com nós no início. Davam umas dores nele, de rim, essas coisas. Ele, ô Jesus, tem misericórdia de mim. E orava e falava, sabe? Aí eu ia na casa dele, aí você melhorou? Jesus pode te curar. Eu orei ontem para Jesus, eu orei, mas ele não curou não. Mas a pessoa pensa que é assim, irmão, vive fazendo o que quer na desobediência. Aí na hora da necessidade, né, na hora que mais difícil, ele quer que o Senhor atenda ele imediatamente ainda. E não é dessa maneira. Não é dessa maneira. O Senhor ele quer que nós estejamos, né, junto com Ele a todo momento. A palavra de Deus diz lá no Salmo número 4, versículo 3, né, que Ele separou para si aqueles que lhe é querido. Olha, irmão, Ele chama nós de querido. Olha que bênção maravilhosa. Ele tem um cuidado, né? Um cuidado com cada um de nós, muito grande. Então eu estava dizendo aqui, né, que as pessoas às vezes querem as coisas, mas não querem obedecer a Deus, aí fica difícil. Não é que Deus é ruim, não é que Deus não quer fazer, mas a gente não obedece a palavra de Deus, não tem como isso acontecer na nossa vida. E também nós pedimos, né, muitas vezes nós pedimos oração, e muitas vezes nós somos até egoístas, irmãos. Eu digo isso porque por mim mesmo, pela minha família. Às vezes a gente está orando, né, pede, Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa meu emprego, Senhor, abençoa que eu compre um carro, abençoa, Senhor, que eu tenha uma promoção no meu emprego, Senhor, abençoa meu filho na escola, Senhor. Tá certo, nós temos que orar, mas nós temos que... são coisas do nosso próprio interesse pessoal. É muito difícil a gente orar para o Senhor. Senhor, muda-me, Senhor, naquilo que eu tenho falhado, né? Desperta-me, Senhor, para visitar aquele necessitado.
aquele que está doente, aquele que está desempregado, Senhor. Toca no coração para que eu possa atender essas pessoas, que eu tenha mais tempo, que eu tenha prazer de estar na casa do Senhor, Pai. Dai-me essa bênção, Senhor, que eu esteja na Tua casa não por obrigação, Pai, mas por amor a Ti, Senhor. Então a gente, nesse tipo de oração, a gente não tem no nosso meio. E a gente acaba pedindo coisas pessoais para a gente. E isso a gente tem que estar atento, irmãos, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu marquei, nós somos, e a responsabilidade nossa, irmãos, também, né, a gente que já conheceu o Senhor, né, que já não vive aquela vida do passado, né, mas Cristo vive em nós agora. Nós temos uma responsabilidade muito grande também. Eu tive nessa reunião de pastores, conselho dos pastores, né? Esse último que teve, foi o João Carlos me chamou, nós fomos para o conselho, foi eu, minha esposa, e foi uma bênção ali. E o pastor fez uma ministração lá que eu achei interessante, sabe? Me chamou muita atenção. Isto está aqui em Mateus, no capítulo 22, versículo 16. Onde eles falam assim: Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro, e ensina o caminho de Deus conforme a verdade, sem se preocupar com as influências e opinião dos outros, e nem julga pela aparência. Agora nos diga, é correto pagarmos o imposto a César ou não? Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e perguntou: seus hipócritas, a quem vocês estão querendo fazer de tolo com suas perguntas astutas? Mostre uma moeda usada para pagar impostos. E eles puseram na sua mão uma moeda. Então Jesus perguntou a eles: de quem é o retrato desenhado na moeda? E de quem é esse nome embaixo? E eles responderam: de César. Então Jesus lhe respondeu: então dei a César o que é de César, e dei a Deus o que pertence a Deus. Eu achei interessante essa ministração dele, porque a gente tem que estar atento às coisas ao nosso redor, né? Nós vemos que tem situação na nossa vida, né, que nós temos que agir com sinceridade, né? Tem pessoas que, às vezes, uma pessoa está vendendo um carro, às vezes para saldar a dívida, né, e comprar um carro mais barato, ou então só saldar a dívida. Aí está vendendo por 15 mil. Aí a gente chega lá: quanto você está vendendo? 15 mil? Te dou 12 mil, mano. Te dou 12 mil e tá bom demais. E a pessoa precisando, né, às vezes do dinheiro, e a gente acaba tirando proveito disso, né? Isso, nós não estamos dando a César o que é de César e nem a Deus, porque isso com certeza ele não agrada a Deus. São coisas no nosso meio que precisam ser faladas, né? No imposto de renda, né? Muita gente quer fazer falcatruas, né, para pagar menos imposto de renda, achando que isso para ele vai ser um bem para ele e para sua família, né? Mas isso agrada a Deus? E ele nem está dando a César o que é a César e nem a Deus o que é de Deus.
E a gente tem que estar atento a isso no nosso meio também. Nós temos que estar atento, porque é uma responsabilidade, como eu falei, né? O que Deus confiou a nós. Aí as coisas não vão bem, a pessoa acha, mas por que será que estou passando por essa situação? Né? Nem percebe um erro como esse, uma coisa que não agrada o Senhor de maneira alguma. Né? Se é para pagar, vamos pagar. Né? Se é para receber, vamos receber. Mas vamos agir de uma maneira digna, de uma maneira correta. Porque com certeza isso vai agradar a Deus. E vai nos abençoar de uma maneira grandiosa. A palavra de Deus diz aqui também a palavra de Deus diz que no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a grande verdade, né, irmãos? Nós que estamos em Cristo, nós realmente somos uma nova criatura. E nós temos que agir como nova criatura. Porque antes nós não conhecíamos ao Senhor Jesus e andávamos da maneira errada, né? Mas agora não, agora nós temos esse compromisso com Cristo. Né? As coisas velhas já passaram. Agora eis que tudo se fez novo. Agora é andar em novidades de vida. Estar atento a essas coisas. Eu tive... Às vezes as pessoas acham que pode se esconder de Deus, né? Pode fazer algo que Deus não vê, né? Fugir, esconder de Deus, mas de Deus, meu irmão, ninguém esconde. Ninguém. Adão tentou fazer isso lá no início da criação. Não deu certo. Porque de Deus ninguém se esconde. Ele está atento a cada momento na nossa vida. Ele nos criou e nos formou desde quando nós estávamos no ventre de nossas mães. Né? Então ele é um Deus que ele cuida. E ele vê tudo, irmãos. Eu estava vendo um assunto lá que nós estávamos comentando, até achei engraçado, né? Um motorista transitando numa avenida, aí deparou com o semáforo, né? E estava vermelho, e ele esperando ali, não abriu o semáforo, ele olhou e passou, né? Assim que ele passou, tinha um guarda assim de lado dele, e ele não tinha visto. Aí o guarda mandou ele parar. Falou: meu amigo, você não viu que o semáforo estava fechado para você? Estava vermelho? Aí ele falou: seu guarda, eu vi que estava, eu só não tinha visto o senhor ali do lado. Então, se vê uma situação, irmão, só não tinha visto o guarda ali. Então, tem coisas que a gente faz pensando que o Senhor não vai estar. Mas o nosso Deus, Ele vê tudo, irmãos. Do nosso Deus não tem como se esconder, não tem
né? Não tem como se esconder de Deus. Eu tinha um amigo lá, nós trabalhávamos lá em São Roque, né? Então, amigo não, colega de trabalho, né? Aí um dia eu estava vindo embora, ele passou no ponto do ônibus, parou o carro lá e veio falar comigo. Gostava de conversar comigo. Aí me falou: ô rapaz, como é que tá a vida lá, meu irmão? Rapaz, agora eu tô bem. Agora acertei o negócio lá. Tô morando numa chacrinha que eu consegui. Lá tem muitas chácaras, sítio lá em São Roque. Consegui uma chácara agora, uma chacrinha muito boa lá, irmão. Falei, que bênção, irmão, que bênção. Fico contente. Você está lá com a sua família, né? Fiquei contente. Ele falou assim, eu vou falar para você, nem luz eu estou pagando. Eu falei, meu irmão, mas que coisa, que maravilha, irmão. Eu achei que o dono da chácara, né, estava pagando as contas ali da chácara, né? Aí ele falou para mim, ó, tem um rapaz lá em São Roque, lá, que é especialista em fazer ligação, irmão. E ele foi lá para mim, eu liguei para ele foi lá e já fez a ligação, irmão. Falei, irmão, mas que é isso? Não, mas ele trabalha só com isso. Falei, mas isso não passa de um gato. E ele contando aquilo como se fosse uma coisa normal, irmão. Falei, misericórdia, meu pai. Todo felizinho, pagando nem energia agora. Água nem perguntei, irmão. Falei, oh meu Deus do céu, né? Pessoas que às vezes não vai bem ali, né? Essas coisas passam despercebido, né? Eu acho que a gente está atento, né, a obedecer o Senhor. Nós temos que estar atento a isso. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não adianta, irmãos. Aquilo que nós plantarmos, irmão, nós vamos colher. Não tem por onde a gente sair. Então, que possamos estar dentro da vontade do Senhor, né? Fazendo aquilo que agrada o Senhor. Deus sabe que nós não somos perfeitos, né? Deus sabe disso. Mas que nós possamos buscar a perfeição, a cada dia, né? Fazer aquilo que agrada o Senhor. Porque Ele, com a sua... Nós sabemos que a misericórdia do Senhor é a causa, irmão, de nós não sermos consumidos. Eu mesmo sou prova disso. Não fui consumido pela misericórdia riquíssima do Senhor. E hoje nós estou aqui, né, juntamente com os amados irmãos, servindo a esse Deus que tudo pode, que tudo faz. Né, isso tudo vem de Deus. E vamos guardar esse versículo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né? Não vamos perder tempo, porque às vezes o inimigo, ele vem a fazer acusação para nós. Ele traz acusação lá de trás, né? Mas nossa vida, nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus diz aqui, as coisas velhas ficaram lá para trás. E eis que tudo se fez novo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, no nome poderoso de Jesus.